Na moral, estamos vivendo uma cultura que literalmente faça o que você quiser. Essa é a ordem que nós, como meros mortais, costumamos receber. Você é livre. Faça o que você quiser. Depois dos 18 anos não deve satisfação a mais ninguém. Faça o que quiser. E vários filmes, séries e as próprias redes sociais com pessoas reforçando isso constantemente. A ideia de liberdade individual é a coisa mais preciosa que temos. E até mesmo o próprio capitalismo e liberalismo político influenciando nisso. Em certo ponto, eu concordo. Devemos fazer, somos livres para tomar as nossas decisões. O ser humano é livre para isso. Podemos fazer o que quisermos. Porém, a liberdade também é entender que nós não fazemos tudo aquilo que queremos, fazemos aquilo que nossas vontades querem. Chega um ponto que a gente entende, quando chegamos a uma certa maturidade, que às vezes só alcançamos isso por meio de Cristo, que é entender que, assim como esse copo, fomos criados perfeitamente por Deus. Porém, em algum momento, esse copo, graças à sua liberdade, vai se quebrando para encaixar em lugares que às vezes ele nem queria estar. E sim, é só escravo da sua própria vontade. Um exemplo disso é o Homem-Aranha No Way Home, lá com Tom Holland, em 2023. Amei esse filme, fui muitas vezes no cinema assistir. Na época eu tava ficando com a garota, namorando, aí eu não era crente direito, aí eu fui muito no cinema com ela, na moral. Peter Parker, nesse filme, toma decisões pensando inicialmente no que ele acredita ser o melhor para si e para aqueles que ele ama. Porém, conforme a história avança, ele aprende uma lição e apenas vê uma coisa, deu uma lição de vida nele sobre heroísmo. Toda liberdade, toda escolha traz responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa ideia do tio Ben não nasceu na Marvel ou no No Way Home da tia May. Paulo já escreveu isso séculos antes na Carta aos Romanos. O cristão é livre, assim como vimos na parte do verso 1 até o verso 12, no vídeo passado, no vídeo de ontem. Mas sua liberdade nunca pode destruir a liberdade do seu irmão. Antes de eu pensar, eu posso fazer isso, o discípulo de Cristo pergunta duas coisas. Isso glorifica a Deus? E a segunda coisa, isso glorifica o meu irmão? Exatamente isso que Paulo ensina nesse trecho da carta que vamos ler hoje. Então eu peço que vocês abram sua Bíblia em Romanos capítulo 14 e vamos ler do verso 13 até o verso 23. Leremos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadindo no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come. Aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Um texto pesado, bem difícil de entender, mas creio que a gente consiga criar uma linha narrativa aqui quebrando em algumas partes que dá para se explicar.
Primeira parte é o significado do não escandalizar, que a gente vê aí do verso 13 até o verso 16. Vamos expor esses versículos aqui pouco a pouco. Paulo inicia mudando o foco do que a gente tinha visto até o verso 12. A gente tem entendido, do verso 1 até o verso 12, que nós não devemos desprezar aqueles que têm opiniões secundárias a nós, que devemos amá-lo, que o evangelho leva ao amor e não à arrogância espiritual e intelectual. Até aqui estávamos preocupados em julgar os outros. Agora Paulo diz, parem de julgar e comecem a cuidar. No verso 13, vamos reler aqui, isso aqui é uma exposição, ou seja, vamos muito para a Bíblia. No verso 13 ele fala, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão que não por tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Engraçado o paralelo que tem com o verso 1. Acolham quem é fraco na fé. Ou seja, deixem de julgar e acolham quem é fraco na fé. A palavra tropeço, do grego, basicamente uma armadilha colocada no caminho. É como se fosse um sentido de uma armadilha. Tá ligado as armadilhas de urso? Bom, é basicamente isso. A pergunta deixa de ser quem está certo. Sou eu que como? Sou eu que guardo o sábado? Sou eu que não guardo o sábado ou é meu irmão que guarda o sábado e que não come? Que tem aquelas práticas judaicas. E passa a ser, minha atitude pode fazer o meu irmão cair? Essa minha guarda do domingo, essa minha guarda de nenhum dia, eu, sem demonstrar amor para o meu irmão, pode fazer cair? Igor, mas então eu tenho que guardar o sábado para não fazer meu irmão cair? Não. Você tem que orientar o seu irmão com todo o amor do mundo. Se aquele seu irmão não come determinados tipos de alimento, quando você está congregando com o seu irmão, não coma esses determinados tipos de alimento para não escandalizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, o oriente na palavra e na liberdade que se temos em Cristo. Jesus advertiu sobre isso. Em Lucas 17, verso 1 e verso 2. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Cristo leva extremamente isso de criar o escândalo ao sério, ou seja, não devemos julgar, devemos amar, acolher e orientar nossos irmãos. Seguindo no texto, no verso 14, algo mais rápido, Paulo fala, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Ou seja, um pequeno disclaimer aqui, nada é impuro por si só. Nós não temos uma comida impura ou um terreno impuro. Não, isso daqui não é algo impuro, algo de uma batalha espiritual. Não existe isso por conta de Cristo Jesus. Mas ele continua, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Estávamos conversando hoje na empresa que eu trabalho, e uma menina levantou sobre um bairro lá da cidade que eu trabalho, que tem muito maloqueiro, que já acontece muita coisa errada, e ela fala, porque ali tem os terreiros de Macumba e tem a guerra espiritual fortíssima, vocês não podem acreditar. Ela é crente também, de uma igreja mais pentecostal, assim, entre aspas, barra neopentecostal, eles acreditam nisso. Cara, ela é minha irmã em Cristo. Eu não vou... obviamente, eu vou orientá-la, mas eu não vou negar a fé dela. Para aquela pessoa, aquele terreno é impuro. É errado, é. Pode levar a certos preconceitos, é. Porém, enquanto não chegar a isso, nós a orientamos e amamos ela mesmo com aquela opinião. E isso serve para qualquer outro tipo de coisa secundária. A partir do momento que isso começa a engrenar em causas para outras pessoas, aí sim devemos intervir. Porém, é a opinião dela e não é algo central. Orientamos, amamos, mas para que discutir? Só para criar mais intriga entre irmãos no Evangelho? Basicamente, Paulo concorda que os alimentos não são impuros aqui. Jesus havia ensinado essa própria coisa. Em Marcos, nos seus evangelhos, em Marcos, capítulo 7, verso 18 e 19. Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar escuso, e assim
considerou ele puro todos os alimentos. O problema nunca foi a comida. O problema nunca foi um objeto ser impuro. O problema nunca foi um terreno ser impuro. O problema é a consciência. No verso 5, ele, nessa última parte, fechando, assim, versos 15 e verso 16. Perdão. No verso 15, ele fala o seguinte: se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Ou seja, se estamos na companhia daquele irmão, o irmão vê e fica triste por causa daquilo, a gente não chega nem a explicar ao nosso irmão a liberdade em Cristo e não tem o mínimo de respeito por ele, não andamos segundo o amor. Ah, mas ele tem que ser assim comigo também. Ele se resolva com Deus. Nós devemos fazer a nossa parte como cristãos. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não faça perecer aqueles por quem Cristo morreu, aquelas pessoas que têm dúvidas sobre coisas impuras, comidas impuras, alimentos impuros, mas têm um total amor. Oriente essas pessoas com total amor. Lembrando, aqui esses textos de Romanos, do verso 12 até o verso 16, é a vida prática da igreja. É a convivência prática até com outros irmãos de outras denominações que trazemos para as igrejas hoje, para a igreja de Cristo hoje. Que contraste impressionante. Cristo morreu por aquela pessoa e alguém está disposto a feri-lo por causa de um jantar, por causa de um orgulho sobre um terreno. O amor sempre limita voluntariamente a sua liberdade. Filipenses 2, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o princípio que guia o cristão. E isso nos leva ao verso 16, para fechar essa primeira parte desse texto de Romanos. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Mesmo uma liberdade legítima pode ganhar má reputação quando usada sem amor, quando usada sem explicação, quando usada sem zelo. Ter razão não é o suficiente. É preciso agir como Cristo, preciso ter amor. Isso nos leva à segunda parte do texto. Paulo mostra que aquela pessoa a gente não deve escandalizar ela. Porém, Paulo muda a chave e mostra que o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é um terreno impuro. O reino de Deus, a casa de Deus não está sobre um terreno. A casa de Deus não está em uma comida. Paulo apresenta o motivo, que vai do verso 17 até o verso 18. Vamos ler o verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No vídeo passado eu contei que os cristãos eram vistos como ateus para a maioria das outras religiões, que não acreditavam em nada, porque a religião era muito materialista, precisava de sacrifícios, precisava de templos, e o cristianismo não tinha nada. E o Espírito Santo, o reino de Deus, não está nesses templos, não está na comida, não está na bebida, mas o reino de Deus se demonstra por meio da justiça, da paz e alegria no Espírito Santo. Podemos até ligar aqui com o fruto do Espírito. Que definição top! Que definição extraordinária que Paulo usa aqui. O reino não gira em torno de regras alimentares. Ele produz uma transformação interior. Jesus disse isso, voltando lá para Lucas, agora capítulo 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Ou, em outras palavras, cegos estão sendo curados, o amor está sendo espalhado e o Messias está aqui para morrer pelos seus pecados. O reino é conhecido pela presença do rei. Seguindo um pouquinho no verso 18, Paulo escreve: aquele que deste modo serve a Cristo, agradável a Deus e aprovado pelas pessoas.
ser cristão é ser inimigo do mundo, mas isso não significa que todas as pessoas ao seu redor têm que lhe odiar, que as pessoas que não acreditam em Deus têm que lhe odiar. Não, às vezes você só é chato. A gente deve demonstrar amor para com aquelas pessoas. Elas podem odiar o que a gente pega, podem odiar a gente, mas demonstramos amor, porque brasas vivas vão entoar sobre a cabeça dela, como o próprio texto de Romanos fala, e vimos aqui em algumas exposições passadas. Quem vive promovendo paz, justiça e alegria demonstra maturidade. O cristianismo nunca foi um conjunto de regras externas para mostrar que é mais santo que o outro. O cristianismo sempre foi uma transformação de vida. Agora chegamos a mais uma parte que, vamos lá, do verso 19 ao verso 21, isso alterna a pergunta. Eu faço isso porque eu sou livre? Não. Isso edifica o meu irmão? Sim, como diria o Pedro. Eu não lembro o sobrenome dele, mas é um perfil do Instagram muito bom. Depois de ensinar sobre liberdade, Paulo fala sobre construção, sobre edificação mútua, tanto minha quanto do meu irmão. Vamos ver isso aqui do verso 19 até o verso 21. Vamos ver o verso 19 primeiramente. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Edificar significa construir. Cada palavra, atitude, decisão, constrói alguma coisa ou constrói alguém. Ou destrói alguém. Efésios 4:29 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Muitos pegam isso para não falar palavrão. Tá certo, porém são muitas outras palavras torpes. Perdão, deu uma gaguejada agora, mas em Provérbios 18 fala lá: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não significa que com a nossa palavra a gente vai. Aquela pessoa vai morrer, ela vai morrer. Não, isso é confissão positiva, não é evangelho. Significa literalmente que nas nossas palavras, em âmbitos sociais, a gente pode levar o irmão a morrer, o irmão a cair e nunca mais abrir para se falar do evangelho, para se falar de Deus. Não sai nenhuma palavra torpe, nem para insultar aquele irmão, mas que sejamos pacientes no amor. Usamos isso para a vida, para apresentar Cristo a ela, que esta é a verdadeira vida. E sim, unicamente, continuando aqui no verso 29 de Efésios, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esta é a vida, esta é a transmissão de vida pela língua, e não uma declaração de que Deus vai me dar carro. Mas esta é a verdadeira edificação para as pessoas, pensar nas pessoas. No verso 20, Paulo continuando aqui fala: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Paulo faz a pergunta implícita: vale a pena destruir alguém por causa de um direito que nós temos? A resposta é óbvia: nunca. Pensemos em amor. Continuando no verso 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você, vamos lá. Já passamos da época de achar que bebida alcoólica é pecado. Você beberia uma cerveja na frente de um monte de gente que às vezes não é nem cristão ou que tem cristãos ali fracos na fé? Não. Você faria que as pessoas caírem, que as pessoas achariam algo impuro, torpe, ou às vezes levariam elas até o pecado. Devemos ter essa consciência. Não é pecado, mas é um direito nosso, é uma liberdade que nós temos. Porém, vale a pena tomar isso, comer aquilo e destruir vidas por causa do direito que nós temos? Como nós vamos nos apresentar diante de Deus assim? Observe, Paulo não proíbe carne nem vinho, não é uma proibição. Ele ensina uma renúncia voluntária. É exatamente o princípio ensinado por Paulo em sua outra carta aos Coríntios, que era uma igreja muito problemática, principalmente com vinho e comidas impuras. 1 Coríntios 10, verso 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, diziam os coríntios, mas nem todas convêm. Paulo responde: todas são lícitas. Os coríntios falam, mas nem todas edificam. Não tinha aspas na época, e Paulo tinha que fazer o texto direto. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem.
Todas as coisas são lícitas, gritam os coríntios. Mas nem tudo convém você fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer, nós fracos na fé. É assim que Paulo chama isso, fracos de fé. Não podemos fazer isso na frente dos fracos de fé. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam as pessoas fracas na fé. Essa é uma marca da maturidade cristã. Chegamos ao último ponto dessa exposição, que é a fé e a consciência, expostas tanto no verso 22 quanto no verso 23. Paulo encerra tratando do tribunal da nossa própria consciência. Veremos o verso 22. A fé que você tem, guarde-a para você, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Nem tudo precisa ser exibido. Nós não temos que pegar uma garrafa de vinho e tomar na frente de todo mundo. Não, nem tudo precisa ser exibido. Nem toda liberdade precisa ser demonstrada. Existe uma espiritualidade, uma maturidade de saber viver diante de Deus, sem necessidade de aprovação pública ou postar fotos direto no Instagram. Jesus ensinou algo parecido no Sermão do Monte, lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Tem coisas que você trata com o próprio Deus. É a sua consciência com Deus. É a sua liberdade com Deus. Há práticas que pertencem ao relacionamento pessoal entre a pessoa e Deus. E Paulo continua no verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Ou seja, tem uma pessoa que quer ver, não é liberdade, 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 pode tomar vinho aí. A pessoa vai e toma o vinho, mas não era aquilo que ela quer, ela não tinha fé na liberdade de Deus. Pecou. E pecou aqui, ó, não provém de fé. E tudo que não provém de fé, pecado. Levaste o irmão até a cair por causa disso. Estas são as afirmações mais profundas da carta. O pecado não está apenas em ações, não está em só fazer tal coisa. O pecado está na motivação de tal coisa. Se alguém age contra a sua consciência, mesmo numa questão moralmente indiferente que a Bíblia não fala, ou até que a Bíblia não libera, está pecando, porque está desobedecendo aquilo que entende ser a vontade de Deus. E me mandaram mensagem. É sobre um negócio aqui que está em atraso. Perdão, galera. Isso aqui é vídeo do YouTube, show? A consciência, porém, precisa ser educada por toda a Escritura. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tem um amigo que diz, todo livro que tem 3, tal livro, capítulo 3, verso 16, é bom. E Timóteo segue essa linha aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, a Escritura é útil para o ensino e inspirada por Deus. Tudo que a gente tem deve ser feito e vindo da Escritura para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda a boa obra. Não seguimos apenas sentimentos, seguimos uma consciência moldada pela palavra de Deus. Paulo encerra esse trecho mostrando que a maturidade cristã não é medida pelo quanto conhecemos sobre a nossa liberdade ou quanto praticamos tal liberdade, mas pelo quanto usamos essa liberdade para amar os fracos na fé. No mundo diz, faça o que quiser. O que o Evangelho responde é, faça o que glorifica a Cristo e ao que edifica o seu próximo. Isso nos leva a algumas coisas que devemos fazer sempre. Antes de exercer um direito, pergunte se ele edifica alguém. Eu beber um vinho na frente de todo mundo edifica alguém. De vez em quando eu bebo um vinho aqui em casa. Mas eu beber um vinho na frente de muita gente vai edificar em quê? Vai edificar em quê? Eu faço isso para a glória de Deus? Não edifica. Eu bebo às vezes um vinho porque eu quero beber alguma coisa. Eu tô aqui em casa de boa, eu gosto do sabor. Eu bebo um vinho, uma taça de vinho, pronto, tô bem. Show! Mas isso edifica alguém se eu fizer publicamente ou é algo meu com Deus? Segunda coisa, valorize pessoas acima de preferências. Minha preferência é para fazer não sei o que, é para comer não sei o que na frente de todo mundo. As pessoas que estão lá valorizam isso? Isso que você está fazendo é para a edificação delas, para a consciência delas ou é por sua própria arrogância? Devemos perguntar isso. A terceira coisa, busque amar as marcas do reino.
Em vez de gastar energia com disputas secundárias e disputar, invista tempo em promover justiça, paz e alegria. E o principal de todos, amor para com os outros. Quarto ponto, devemos preservar uma consciência limpa diante de Deus. Tudo o que façamos, façamos por fé. Porque se nós não fazemos por fé, pecamos. Que possamos viver a palavra do próprio apóstolo em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, galera. Paulo, fui e tchau.